Muitos acreditam que fracassam por falta de talento, por não terem nascido em uma família rica ou por não receberem as oportunidades certas. Mas a verdade é que a maior parte das pessoas não falha por incapacidade, falha porque adia. Adia a decisão, adia a ação, adia o primeiro passo. A vida passa, os anos correm, e o que era apenas um adiamento se transforma em arrependimento. Napoleon Hill foi categórico ao afirmar que a procrastinação é o inimigo secreto da prosperidade. Segundo ele, o sucesso não pertence ao mais inteligente, ao mais talentoso ou ao mais afortunado, mas sim àquele que age, mesmo sem garantias, mesmo sem ter todas as respostas, mesmo diante da incerteza. É a ação que transforma ideias em resultados, sonhos em conquistas e potenciais em realidade. Wallace Wattles, em sua obra clássica A Ciência para Ficar Rico, reforça o mesmo princípio. O único lugar onde você pode agir é aqui, e o único tempo é agora. Não há outro momento disponível para a mudança além deste instante. O amanhã é apenas uma promessa que nunca chega, e o ontem é apenas uma lembrança que já não pode ser alterada. Pense em uma semente. Se você aguarda esperando pela condição perfeita, ela apodrece. Mas se você planta hoje, mesmo em solo imperfeito, a vida encontra um jeito de germinar. A natureza não espera, ela se move. O vento sopra, as águas correm, as flores se abrem. E nós, seres humanos, somos os únicos que acreditam que podem adiar a vida para depois. Essa é a ilusão mais perigosa. Acreditar que ainda há tempo infinito. Não há. A cada dia em que você adia a decisão de agir, uma oportunidade é perdida. E a verdade é simples. Sua vida pode mudar radicalmente, mas isso só acontece quando você transforma a intenção em movimento imediato. Este vídeo é um convite para romper com a espera, com a procrastinação e com a ilusão do quando tudo estiver pronto. Porque o momento perfeito não existe. Mas a ação de hoje tem o poder de criar um futuro que parece impossível agora. O erro invisível de esperar pelas condições perfeitas. Você já percebeu como a maioria das pessoas vive dizendo que vai começar algo importante, mas sempre amanhã? Amanhã vai iniciar um novo projeto, amanhã vai cuidar da saúde, amanhã vai arriscar no negócio dos sonhos, amanhã vai dar o primeiro passo em direção à vida que realmente deseja. Só que esse amanhã nunca chega. O problema oculto é que todos querem agir quando sentirem que as condições estão absolutamente seguras, quando não houver mais risco, quando a confiança for total e quando todas as respostas já estiverem claras. O ser humano tem a ilusão de que precisa de um sinal para começar, de uma certeza absoluta para se mover. Mas aqui está a verdade dura. Quem espera pelas condições perfeitas nunca sai do lugar. A neurociência nos mostra que o cérebro humano foi moldado para buscar segurança e previsibilidade. Ele foi programado para evitar riscos porque, em tempos ancestrais, correr riscos podia significar literalmente a morte. Essa programação, que foi útil no passado, hoje se transforma em uma armadilha invisível. Ao esperar segurança absoluta, o cérebro nos prende a repetir sempre os mesmos padrões, como se fosse um guardião que protege do perigo, mas também protege do progresso. Napoleon Hill já dizia que a procrastinação é o assassino das oportunidades. Muitas vezes, a oportunidade aparece apenas uma vez, e quem hesita, a perde. Quantos projetos brilhantes morreram porque alguém pensou, não é o momento certo? Quantos sonhos ficaram engavetados porque alguém acreditou que precisava de mais dinheiro, mais apoio, mais tempo, mais confiança? O que poucos percebem é que esperar é uma forma disfarçada de desistência. Veja os exemplos ao nosso redor. Quantas pessoas você conhece que falam há anos em escrever um livro, mas nunca colocaram a primeira palavra no papel? Quantas repetem que vão abrir um negócio, mas passam anos apenas estudando, planejando, esperando que a economia melhore? Quantas dizem que vão cuidar da saúde quando tiverem mais tempo, mas nunca dão o primeiro passo e o tempo só se esgota cada vez mais?
O que essas pessoas não percebem é que o futuro nunca vai trazer um momento ideal. Sempre haverá uma incerteza, sempre haverá uma falta, sempre haverá algo que parece não estar pronto. Quem prospera não é aquele que encontra condições perfeitas, mas aquele que decide agir apesar das condições imperfeitas. A vida real é construída no improviso, na coragem de dar passos em terreno instável, na fé de que o movimento revela o caminho. É como dirigir à noite. Você só vê alguns metros à frente, mas esses metros são suficientes para continuar avançando até chegar ao destino. Você não precisa enxergar toda a estrada, apenas o próximo passo. Um exemplo poderoso está nos grandes inovadores e empreendedores do mundo. Nenhum deles começou com tudo perfeito. Steve Jobs iniciou a Apple em uma garagem. Walt Disney chegou a dormir em escritórios antes de construir seu império. Thomas Edison fracassou mais de 1000 vezes antes de aperfeiçoar a lâmpada. Nenhum deles esperou pela perfeição. Eles começaram onde estavam, com o que tinham e melhoraram no processo. A psicologia chama isso de síndrome da espera pelo momento ideal. Um padrão mental em que a pessoa usa o perfeccionismo como desculpa para não agir. Por trás disso está o medo do fracasso, o medo da rejeição, o medo de não ser bom o suficiente. Mas aqui está um insight contra-intuitivo. Fracassar tentando é infinitamente melhor do que fracassar por nunca ter tentado, porque o primeiro traz aprendizado, enquanto o segundo só traz arrependimento. Wallace Wattles ensina que a prosperidade acontece quando você combina pensamento certo com ação certa. Pensar sem agir é apenas fantasia. Desejar sem agir é apenas ilusão. Planejar sem agir é apenas desperdício de energia. Nada substitui o poder do movimento. E é justamente no movimento que a confiança nasce. Muitos acreditam que precisam sentir confiança antes de agir, mas a ordem é inversa. É a ação que gera confiança. É como aprender a nadar. Você nunca terá confiança apenas lendo sobre natação. A confiança surge quando você entra na água e começa a se mover, mesmo desajeitado no início. Assim, é com qualquer área da vida. A confiança se constrói no processo, não antes dele. Aqui está um exercício prático que pode transformar completamente sua vida. Escolha uma decisão que você vem adiando há semanas, meses ou até anos. Algo que sempre volta à sua mente, mas que você insiste em empurrar para depois. Agora, decida dar o primeiro passo mínimo possível ainda hoje. Não precisa ser o passo final, não precisa ser a grande virada, apenas o movimento inicial. Quer escrever um livro? Escreva a primeira frase hoje. Quer abrir um negócio? Faça hoje a primeira ligação para buscar informação. Quer cuidar da saúde? Coloque o tênis e caminhe 10 minutos. Quer mudar de carreira? Atualize seu currículo ainda hoje. O primeiro passo é sempre pequeno, mas é ele que rompe a inércia. Quando você age, algo invisível acontece. É como se o universo respondesse ao seu movimento, abrindo portas que estavam trancadas. Pessoas aparecem, ideias surgem, oportunidades se revelam, mas isso só acontece depois da ação. O que estava adormecido começa a despertar. O que parecia distante começa a se aproximar. Lembre-se, esperar pelo momento perfeito é a maior ilusão do ser humano. Não existe momento perfeito. Existe decisão, existe coragem, existe movimento. E quando você decide agir, mesmo em condições imperfeitas, sua vida começa a se alinhar ao fluxo da prosperidade. Portanto, não espere mais. Identifique agora mesmo onde você tem se escondido atrás da desculpa do "ainda não é hora" e dê o passo que pode ser dado hoje. Porque a vida não recompensa quem espera, ela recompensa quem se move. Porque agir hoje cria uma transformação invisível imediata. Existe uma verdade poderosa que a maioria das pessoas nunca percebe. A transformação não acontece apenas no resultado final, mas sim no exato momento em que você decide agir. A vida não muda apenas quando o sonho é realizado, quando a meta é atingida ou quando o sucesso aparece. Ela começa a mudar no instante em que você toma a decisão de se mover.
Muitos acreditam que só poderão se sentir diferentes depois que conquistarem algo, depois que perderem peso, depois que ganharem mais dinheiro, depois que alcançarem determinada posição. Mas a transformação invisível já acontece no primeiro passo, porque agir é declarar ao universo, ao seu subconsciente e ao seu espírito que você não aceita mais viver do mesmo jeito. Napoleon Hill dizia que a ação é a medida real da inteligência. O que ele queria dizer com isso? Que pensar, planejar, estudar e sonhar são importantes, mas só ganham valor real quando se transformam em movimento. É a ação que mede se você realmente acredita no que pensa. É a ação que mostra se sua fé é viva ou apenas um discurso vazio. A neurociência comprova isso. Cada vez que você age, mesmo de forma pequena, seu cérebro cria novas conexões neurais. Essas conexões se fortalecem a cada repetição e se transformam em novos hábitos, novas identidades, novos padrões de comportamento. Ou seja, no instante em que você decide agir, mesmo sem resultados imediatos, você já está literalmente reconfigurando seu cérebro para o sucesso. A transformação invisível é sentida também no campo emocional. Pense na sensação de finalmente dar um passo que vinha adiando há meses. A energia muda, surge alívio, coragem, confiança. O peso da procrastinação é substituído pela leveza da ação. Isso acontece porque, ao agir, você interrompe o ciclo da estagnação. Você deixa de ser escravo da dúvida e se torna protagonista do próprio caminho. Existe ainda uma dimensão espiritual nesse processo. Quando você se move, você envia ao universo uma mensagem de fé. A fé não é acreditar quando tudo já está pronto. Fé é agir mesmo quando não há garantias. É dar o passo no escuro, confiando que o chão vai aparecer. E é justamente essa fé ativa que abre caminhos invisíveis. Muitas vezes a porta que você busca só se abre depois que você já começou a caminhar em direção a ela. Um exemplo prático. Imagine alguém que deseja mudar de carreira, mas está paralisado pelo medo. Ele acredita que só terá coragem depois que aparecer a vaga perfeita. Mas a transformação real começa quando ele dá pequenos passos. Atualizar o currículo, enviar a primeira candidatura, conversar com alguém da área. No mesmo dia, ele já se sente diferente, já se enxerga como alguém em movimento. E esse estado interno gera novas oportunidades, porque a vida responde à energia que você emana. Outro exemplo, uma pessoa que deseja melhorar sua saúde. Durante meses, ela se culpa, pesquisa dietas, assiste vídeos, mas não age. Um dia, ela simplesmente decide calçar o tênis e caminhar 15 minutos. Nesse instante, ela já não é mais a mesma pessoa. Ela já se colocou em movimento. Ela já declarou que a mudança começou. E isso transforma não apenas o corpo, mas principalmente a identidade. Ela deixa de ser alguém que quer mudar para ser alguém que está mudando. Esse é o poder invisível da ação. Ela muda a forma como você se vê. E quando sua autoimagem muda, todo o resto muda junto. Há também um fator energético envolvido. Quando você age, você gera movimento interno e externo. É como uma roda que estava parada. No começo, difícil de girar, mas quando começa a rodar, ganha impulso e velocidade. A ação cria energia, e essa energia atrai novas situações, pessoas e recursos que não apareceriam se você estivesse parado. Napoleon Hill dizia que as oportunidades raramente vêm de forma clara e perfeita. Muitas vezes, elas se apresentam disfarçadas de trabalho duro ou até de fracasso temporário. E somente aqueles que já estão em movimento conseguem reconhecê-las. Quem fica parado esperando simplesmente não enxerga. Por isso, é essencial registrar diariamente seus pequenos atos de coragem. Wallace Wattles e outros mestres da prosperidade sempre reforçaram que progresso é construído em microações consistentes. Quando você registra essas ações, você cria uma prova visível de que está avançando, mesmo que o resultado final ainda não tenha chegado. Aqui vai uma prática transformadora. Todos os dias, antes de dormir, anote 3 ações que você completou naquele dia. Não importa o tamanho,
Pode ser um telefonema, um treino rápido, uma leitura, um contato iniciado. Ao registrar, você envia ao seu subconsciente a mensagem de que você é alguém produtivo, em crescimento, em movimento. Essa prática simples gera um efeito acumulativo imenso, porque quanto mais você reconhece seu avanço, mais energia criativa você libera para continuar avançando. E lembre-se, a transformação invisível não é menos importante que a visível. Pelo contrário, é a base de tudo. O sucesso que o mundo enxerga é apenas o reflexo de mudanças internas que ninguém viu. É como a semente plantada na terra. Durante semanas, nada parece acontecer. Mas debaixo do solo, uma transformação invisível está em curso. As raízes estão crescendo, a vida está sendo construída, até que um dia o broto rompe a superfície e todos finalmente veem. Assim também é com sua vida. Cada ação de hoje, mesmo que pareça pequena, está criando raízes invisíveis. Você pode não ver imediatamente, mas já está transformando sua mente, sua energia e sua identidade. E cedo ou tarde, esse invisível se tornará visível na forma de resultados. Portanto, nunca subestime o poder de agir hoje. Você não precisa esperar confiança, motivação ou perfeição. Basta dar o primeiro passo, porque no instante em que você age, algo dentro de você já começa a mudar. E essa mudança interna é o que garante que o mundo externo, inevitavelmente, se alinhará ao seu favor. A diferença entre intenção e movimento. O ponto onde muitos fracassam. Uma das maiores ilusões que prendem as pessoas em ciclos de frustração é acreditar que intenção já é suficiente para transformar a vida. Pensar positivo, fazer planos, desejar intensamente, tudo isso é importante, mas não substitui o movimento. O que muitos não percebem é que intenção sem ação se transforma em peso e não em progresso. Quantas vezes você já disse para si mesmo: eu quero mudar, eu vou começar, eu preciso fazer isso. E ainda assim, os dias passaram, as semanas passaram e nada realmente mudou. É aqui que está a diferença fundamental. Pensar não é agir. Desejar não é agir. Planejar não é agir. Wallace Wattles, em A Ciência para Ficar Rico, ensinava que existe uma forma correta de pensar, mas imediatamente completava dizendo que esse pensar precisa ser acompanhado de uma forma correta de agir. Ele sabia que o universo não recompensa apenas boas ideias, mas sim aquelas que são colocadas em prática. Napoleon Hill também reforçava isso. Ele dizia que um dos maiores erros dos homens de negócios e empreendedores era morrer com boas ideias não executadas. O mundo está cheio de pessoas com sonhos brilhantes que nunca saíram do papel. Ideias não executadas são como sementes deixadas sobre a mesa. Possuem todo o potencial, mas jamais se tornarão árvores se não forem plantadas. E é nesse ponto que a maioria fracassa. Confunde intenção com movimento. Elas sentem a mesma emoção intensa ao imaginar o sucesso. Acreditam que já estão mudando, mas continuam presas ao mesmo comportamento de sempre. Isso cria uma ilusão perigosa de progresso, porque a pessoa sente que está avançando, quando, na verdade, continua parada. Vamos a um exemplo simples. Alguém decide começar a treinar. Passa horas pesquisando sobre o melhor exercício, o melhor tênis, a melhor dieta. Conversa com amigos, assiste vídeos, lê artigos. Essa pessoa se sente ativa porque está pensando sobre o assunto, mas no fim, ainda não deu o primeiro passo. Ela não vestiu a roupa de treino, não caminhou nem 5 minutos. Toda a energia foi consumida no plano das intenções, sem movimento real. A mesma dinâmica acontece nas finanças. Alguém deseja prosperar. Passa horas fazendo planilhas, imaginando investimentos, estudando sobre negócios. Mas não faz a ligação que poderia abrir uma porta. Não inicia o pequeno projeto que poderia ser o começo. Tudo permanece no plano mental, sem transbordar para o físico. Aqui entra uma metáfora poderosa. Um barco pode estar na água, pode ter um destino claro, pode até ter vento favorável, mas sem o movimento dos remos ou da vela, ele não sai do lugar.
Assim é a vida. Intenção é como estar na água. Só a ação é que move. E por que tantos falham exatamente nesse ponto? Porque agir é desconfortável. Pensar é seguro. Planejar é confortável. Sonhar é prazeroso. Mas agir exige coragem. Agir é se expor ao erro, à crítica, ao fracasso. É por isso que muitos permanecem apenas na intenção. Ali, eles ainda estão protegidos do risco. No entanto, é importante compreender uma verdade libertadora. Não existe fracasso em agir. O único fracasso real é não tentar. Toda ação gera aprendizado, energia, clareza. Mesmo que o resultado não seja imediato, você já está à frente de quem apenas pensa. A prática de alinhar intenção e movimento pode ser resumida em uma disciplina simples: transformar metas abstratas em ações concretas diárias. Não basta dizer quero prosperar, precisa se tornar. Hoje vou ligar para 3 clientes. Não basta dizer quero ser saudável, precisa ser hoje vou caminhar 20 minutos. Não basta dizer quero escrever um livro, precisa ser hoje vou escrever uma página. Essa transição da intenção para a ação é o ponto de virada, porque é nesse momento que o universo responde. Napoleon Hill chamava isso de a estranha lei da mente. Quando você demonstra, através da ação que está comprometido, forças invisíveis começam a colaborar com você. Pessoas aparecem, oportunidades se revelam, ideias ganham clareza. Mas nada disso acontece enquanto você permanece apenas no campo mental. O universo responde ao movimento, não apenas ao desejo. Existe também um aspecto psicológico importante. Quando você age, mesmo em pequenas doses, você reforça sua identidade. A cada ação você está dizendo a si mesmo: eu sou alguém que se move, eu sou alguém que cumpre o que promete, eu sou alguém em transformação. E essa mudança de identidade é muito mais poderosa do que qualquer intenção abstrata. A prática para desenvolver isso é simples, mas exige consistência. Todos os dias escolha uma ação mínima que represente seu maior objetivo. Não espere motivação, não espere condições ideais. Apenas faça. Porque a diferença entre quem prospera e quem estagna está nesse detalhe. Alguns continuam sonhando, outros agem. E com o tempo, essa prática gera um efeito acumulativo extraordinário. Pequenas ações diárias criam resultados que, à primeira vista, parecem quase milagrosos. Mas não são. São apenas a soma natural de pequenos movimentos que, quando somados, criam uma onda de transformação. Portanto, nunca confunda intenção com movimento. Sonhar é importante, planejar é essencial, desejar é natural. Mas nada disso substitui a ação. Porque é só o movimento que cria progresso. E talvez essa seja a razão pela qual tantas pessoas vivem a vida inteira desejando uma transformação que nunca chega. Porque elas nunca atravessam a linha entre a intenção e o movimento. O poder acumulativo da ação diária. Existe uma lei silenciosa que governa todo o progresso humano. O poder da repetição constante. Pequenas ações, quando praticadas diariamente, criam resultados que parecem desproporcionais ao esforço aplicado. O segredo não está na intensidade ocasional, mas na consistência contínua. Muitas pessoas acreditam que para transformar a vida, precisam de grandes mudanças repentinas. Pensam em viradas radicais, começar um negócio do zero, perder muitos quilos em poucas semanas, mudar toda a rotina de uma vez. Mas a verdade é que grandes mudanças raramente se sustentam. O que realmente constrói prosperidade, saúde e crescimento é o acúmulo de pequenas ações diárias. Napoleon Hill dizia: você não pode mudar seu destino da noite para o dia, mas pode mudar seus hábitos da noite para o dia, e eles moldarão seu destino. Essa frase resume a essência do poder acumulativo: transformar hábitos em blocos construtores de um futuro próspero. Pense no exemplo de um escritor. Se ele esperar pela inspiração perfeita, talvez passe anos sem terminar uma única obra. Mas se escrever apenas uma página por dia, em menos de um ano terá um livro completo. Uma ação simples,
aparentemente pequena, mas repetida todos os dias, produz um resultado extraordinário. Outro exemplo está nas finanças pessoais. Alguém que decide economizar um valor simbólico todos os dias, mesmo que pareça irrelevante, com o tempo cria uma reserva significativa. É o efeito dos juros compostos, que Einstein chamava de a oitava maravilha do mundo. Mas não são apenas os bancos que funcionam assim. A própria vida obedece à mesma lei de acúmulo. Do ponto de vista da neurociência, o poder acumulativo tem uma explicação clara. A repetição constrói novos circuitos neurais. Cada vez que você repete uma ação, está reforçando conexões no cérebro. No começo, o esforço é grande, mas com o tempo, o cérebro cria atalhos e torna a ação automática. É assim que hábitos se formam. Por isso, quem age todos os dias, mesmo que em pequenas doses, percebe que a resistência mental diminui. O que antes era um sacrifício torna-se natural. E quando isso acontece, a transformação deixa de depender de força de vontade, porque já está gravada no subconsciente. A espiritualidade também reconhece esse princípio. Wallace Wattles ensinava que a ação de hoje é a semente do amanhã. Ou seja, cada ato diário é um plantio invisível. A colheita não vem de um esforço gigantesco de uma só vez, mas da soma de sementes plantadas de forma consistente. Uma metáfora poderosa para entender esse processo é a do bambu chinês. Durante os primeiros anos após o plantio, nada parece acontecer. A pessoa rega, cuida, mas não vê resultados. Até que, de repente, em poucas semanas, o bambu cresce metros de altura. O segredo é que, durante todo aquele tempo invisível, as raízes estavam se fortalecendo debaixo da terra. Assim é o poder acumulativo da ação diária. Você pode não ver os frutos imediatamente, mas as raízes da sua transformação estão sendo criadas. Agora, vamos pensar em termos práticos. Como aplicar isso na vida real? Primeiro, é preciso abandonar a mentalidade do tudo ou nada. Não é necessário dar passos gigantes. O que transforma é a constância. Se você deseja escrever, comprometa-se com 15 minutos diários. Se deseja prosperar, comprometa-se com uma ação financeira mínima todos os dias. Se deseja saúde, comece com pequenos ajustes diários. Segundo, crie rituais fixos. O cérebro adora padrões. Quando você conecta sua ação a um horário, a uma rotina ou a um gatilho específico, a resistência diminui. Por exemplo, todos os dias, logo após o café da manhã, você escreve uma página. Ou sempre ao final do expediente, dedica 10 minutos para revisar metas. Esse ritual cria consistência quase automática. Terceiro, registre seus progressos. Anotar cada pequena ação concluída dá ao cérebro uma sensação de vitória. Esse reforço positivo cria motivação para continuar. Um simples diário de progresso pode se tornar um aliado poderoso na manutenção da constância. Exemplos práticos mostram como esse princípio muda vidas. Muitos empreendedores que hoje são reconhecidos começaram com pequenos passos diários, um contato por dia, uma melhoria em seus processos, uma leitura de 20 minutos. Nenhuma dessas ações, isoladamente, parecia grandiosa, mas somadas criaram resultados gigantescos. Do ponto de vista emocional, o poder acumulativo também tem impacto profundo. Cada pequena vitória diária reforça sua autoconfiança. É como construir um músculo invisível. No começo parece frágil, mas com o tempo você percebe que está mais forte, mais resiliente e mais preparado para desafios maiores. E aqui está uma revelação contraintuitiva. As grandes transformações não são feitas de grandes ações. São feitas de pequenas ações que nunca foram interrompidas. É por isso que tantas pessoas começam algo com entusiasmo e param no meio do caminho. Elas acreditam que precisam fazer muito de uma vez e, quando não conseguem, desistem. A sabedoria está em compreender que você não precisa fazer tudo hoje. Você só precisa fazer algo hoje e repetir amanhã e depois de amanhã. Esse é o segredo da verdadeira transformação. Consistência. Ao olhar para trás em 6 meses, 1 ano, 5 anos,
você se surpreenderá com a distância percorrida, porque o poder acumulativo transforma pequenas gotas em oceanos, pequenos tijolos em muralhas, pequenas sementes em florestas inteiras. E no fim, você perceberá que não foi um único grande ato que mudou sua vida, mas sim a soma de milhares de pequenos atos diários, aparentemente simples, mas cheios de propósito. Chegamos ao ponto mais importante desta jornada. Compreender que agir hoje não é apenas uma decisão prática, mas um ato de criação consciente do futuro. Durante todo este vídeo, vimos como a procrastinação é o maior inimigo da prosperidade, como esperar pelas condições perfeitas é uma ilusão, e como pequenas ações diárias acumuladas moldam uma vida inteira. Mas agora é hora de integrar tudo isso em uma visão maior. A ação não é apenas movimento externo, é transformação interna, biológica e espiritual. Bruce Lipton, A Ciência da Ação e da Biologia. Bruce Lipton, biólogo celular e autor de A Biologia da Crença, trouxe ao mundo uma revelação poderosa. Nossas crenças, emoções e decisões influenciam diretamente a biologia do nosso corpo. Isso significa que cada escolha que você faz hoje não afeta apenas o seu futuro psicológico ou financeiro. Ela literalmente altera a forma como suas células se comportam. Quando você age, mesmo que com um pequeno passo, envia ao corpo a mensagem de que está no controle. A química muda. O corpo libera neurotransmissores e hormônios associados à confiança, à motivação e ao bem-estar. Isso fortalece não apenas sua mente, mas também sua saúde física. Por outro lado, quando você adia constantemente e vive na hesitação e no medo, o corpo libera sinais de estresse. Esse estado envia mensagens às células de que o ambiente é hostil e inseguro. Resultado? Seu sistema imunológico enfraquece, sua energia diminui e sua mente se torna cada vez mais resistente à mudança. Ou seja, agir hoje não é apenas uma questão de produtividade, é uma questão de saúde biológica. Neville Goddard, A Imaginação como Força Criadora. Se Bruce Lipton nos mostra como a ciência comprova o impacto da ação, Neville Goddard revela o lado espiritual da mesma verdade. Neville dizia: assuma o sentimento do desejo realizado. Em outras palavras, não basta apenas pensar ou desejar, é preciso viver internamente como se o objetivo já fosse real. Mas aqui está a chave. Essa imaginação criadora só se torna sólida quando acompanhada pela ação. Você pode visualizar, sentir e acreditar, mas se não mover um único passo na direção daquilo que deseja, está enviando ao subconsciente uma mensagem de incoerência. A fé precisa se traduzir em movimento, e é aí que a magia acontece. Quando sua imaginação se alinha à sua ação, você cria uma ponte entre o mundo invisível das ideias e o mundo visível da matéria. Você deixa de viver apenas no campo dos desejos e passa a viver no campo das realizações. A integração entre ciência e espiritualidade. Aqui vemos como ciência e espiritualidade se encontram. Bruce Lipton nos mostra que cada decisão reprograma a biologia. Neville Goddard nos mostra que cada imagem mental impregnada de emoção cria a realidade. Quando unimos essas duas verdades, o resultado é claro. Agir hoje é alinhar mente, corpo e espírito em um único fluxo criador. Sua mente cria a visão. Seu coração dá a emoção. Seu corpo, através da ação, solidifica essa visão no mundo físico. Essa é a tríade da transformação. Esperar é repetir o passado. É importante fixar esta ideia. Quando você espera, você repete. Esperar pelas condições perfeitas é viver prisioneiro do passado, porque o futuro só se renova no momento presente. Cada vez que você deixa para amanhã uma ação que poderia começar hoje, está perpetuando os mesmos padrões que o trouxeram até aqui. É como tentar mudar de rota, mas manter o volante fixo na mesma direção. Agir é criar o futuro. Por outro lado, cada ação tomada hoje é como uma nova semente plantada. Talvez não veja os frutos imediatamente, mas o universo começa a se mover em sua direção. Oportunidades inesperadas surgem, conexões aparecem, ideias florescem. Isso porque a vida responde ao movimento.
Quando você age, você cria um campo vibracional que atrai circunstâncias compatíveis com sua nova frequência. A vida não acontece a você. Ela acontece a partir de você. Essa é a revelação final. Não espere que a vida traga algo diferente enquanto você continua agindo da mesma forma. O amanhã não será novo se o hoje for apenas uma cópia de ontem. Você nunca terá controle sobre o futuro até assumir total responsabilidade pelo presente. E isso nos leva à mensagem essencial deste vídeo. Sua vida pode mudar radicalmente, mas somente se você agir hoje. Haja hoje, porque o amanhã é apenas a repetição de quem você escolheu ser agora. Se este vídeo falou com você, compartilhe essa mensagem com alguém que precisa ouvir isso hoje. Se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho para não perder os próximos ensinamentos de Napoleon Hill e outros grandes mestres da mente e da prosperidade.